Você já deve ter calculado várias vezes o y', ou seja, a derivada de y em função de x, em derivações implícitas. Porém, alguns exercícios pedem com que você avalie o y duas linhas, como é o caso desse exercício. Nós temos aqui a expressão 3x² menos 4y² igual a 8y. Nós precisamos calcular o y duas linhas. Nós vamos fazer exatamente isso agora, mas antes de começar, não se esqueça de deixar sua curtida aqui no vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Para que nós possamos calcular o y duas linhas, então nós precisamos primeiro calcular o y' dessa equação, e é isso que nós vamos fazer agora. Derivada de 3x² menos 4y², que é igual a 8y'. Nós temos o seguinte: derivada de 3x², 12x², menos derivada de 4y², 12y², y', que é igual a derivada de 8y, que é igual a 8y'. Nós podemos dividir essa equação inteira por 4, fica um pouquinho mais fácil. 3x² menos 3y², y', que é igual a 2 vezes y'. Todo mundo que tem y' vai para o lado esquerdo, todo mundo que não tem vai para o lado direito. Nós temos menos 3y², y', menos 2 vezes y', que é igual a menos 3x². Y' em evidência, menos 3y² menos 2, igual a menos 3x². Passando esse termo aqui, dividindo o lado direito da equação, nós temos que o y' vale menos 3x² sobre menos 3y² menos 2. Como todos os sinais aqui são negativos, o que nós podemos fazer é multiplicar por menos 1, tanto o numerador quanto o denominador. Então nós temos que o y' vale, enfim, 3x² sobre 3y² mais 2. E agora nós vamos fazer o cálculo do y duas linhas. E como que nós fazemos o cálculo do y duas linhas? Nós derivamos o y' com relação a x, ou seja, nós derivamos a expressão 3x² sobre 3y² mais 2 com relação a x. E aqui nós temos uma regra do quociente. Então, na derivação aparece um quociente. Como é que funciona a regra do quociente? Quando nós queremos derivar f sobre g, a derivada fica f'g menos fg', tudo isso sobre g². Então nós temos aqui, derivamos a função de cima, 3x², copiamos a função de baixo, 3y² mais 2, menos 3x², copiamos, vezes a derivada da função de baixo, 3y² mais 2, sobre 3y² mais 2². Completando as derivadas que restam aqui nesse cálculo, nós temos 9x², 3y² mais 2, menos 3x³ vezes derivada de 3y² mais 2 é igual a 6y vezes y', sobre 3y² mais 2². E exatamente o que você pensou aqui no y', nós vamos substituir esse y' por 3x³ sobre 3y² mais 2, para poder completar a expressão do y duas linhas. E nós ficamos então com 9x², 3y² mais 2, menos 3x³ vezes 6y vezes 3x³ novamente, sobre 3y² mais 2, tudo isso sobre o 3y² mais 2². A resposta já está correta, mas não está na forma mais simplificada possível. Nós vamos trabalhar essa expressão para chegar a uma resposta mais plausível. Esses termos aqui do numerador podem ser multiplicados, e é isso que nós vamos fazer agora. Nós temos aqui 9x² vezes 3y² mais 2, menos 6 vezes 3 vezes 3,
igual a 54 vezes x ao cubo vezes x ao cubo, x à sexta vezes o y, tudo isso sobre 3y ao quadrado mais 2, também sobre 3y ao quadrado mais 2 ao quadrado. Fazendo um MMC no numerador, nós temos aqui o mínimo como 3y ao quadrado mais 2, que é esse termo aqui. O nosso numerador fica então 9x² vezes, nós já temos aqui um 3y ao quadrado mais 2, só que agora ele fica ao quadrado, tudo isso menos 54x à sexta y sobre 3y ao quadrado mais 2 ao quadrado. E para finalizar, nós multiplicamos essas frações, nós temos aqui uma fração sobre outra, lembrando que essa fração de baixo pode ser interpretada como 3y ao quadrado mais 2 ao quadrado sobre 1, então nós ficamos com a seguinte resposta: 9x² vezes 3y ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 54x à sexta y, tudo isso sobre 3y ao quadrado mais 2 ao cubo. Por que ao cubo? Porque é a multiplicação desses dois termos aqui, do 3y ao quadrado mais 2 a primeira com o 3y ao quadrado mais 2 ao quadrado. E está aqui a resposta final do exercício.